Marlene de Souza, ela é Tech Recruiter na Forsys. Já atuou em diversas consultorias, especialista em LinkedIn Recruiter. Enfim, a Marlene é uma sumidade nessa área de recrutamento e seleção. Hoje a gente vai falar aqui sobre as complexidades que vem acontecendo nesses últimos anos aí. O RH cada vez mais complexo, às vezes parece que virou um pouco babá de adulto. Enfim, tem várias coisas que a gente vai falar hoje aqui. Sensacional a sua presença, muitíssimo agradecido. Então, vou começar aqui pegando leve, tá, Marlene? Você tem percebido que a complexidade dos RHs ou os RH estão ficando complexos porque eles se confundindo com as coisas, colocando muita coisa para eles? O processo de recrutamento e seleção tem uns que faz 8 etapas, é uma loucura ou não é? Me fala um pouquinho sobre o que você tem percebido nesses últimos anos. Olha, eu não vou dizer que a culpa de RH tem a complexidade, mas uma parceria de certa forma Mas eu entendo também que isso muito vem da cultura da empresa, da onde esse RH está trabalhando. Então, tem empresas que você é um recrutador estratégico, você é um perfil consultor, você tem essa abertura de verdade de dizer, você está com muito processo, aqui não está sendo legal, então a gente está desistindo, essa ferramenta não funciona mais. Porém, a gente sabe que existem cenários onde você é só um funcionário e se você não faz o que é mandado, você vai montar na bunda. Eu acho que esse é o grande fator aqui. As pessoas veem o RH como RH. Mas, gente, antigamente a gente pensava assim, olha o RH vive, né? O RH vive dentro do escritório, tem uma roupinha social. Hoje em dia não é mais assim, né? E, infelizmente, o RH ele é um CLT que manda tão pouco quanto muitas outras áreas. Então, muitas das vezes, você não tem essa abertura de trazer essa visão de mercado, que está no certo, que não está dando errado. Mas eu acho que sim, falta um pouco mais de maturidade e posicionamento nosso também, sabe? Aqui também esse fator influencia. Lógico que vai muito de cenário para cenário, como eu falei, mas nós mesmos não começar a virar essa chave e entender que, caramba, eu preciso ser consistente, eu preciso sair dessa bolha de estar com um robôzinho operacional e ter que guiar a mente para tudo. Exatamente nessas coisas. Vai ter processo seletivo de 50 etapas e você não vai esperar nada. Você vai demorar 6 meses para fechar uma vaga que você vai fechar. Então é muito. São dois lados, sabe? Que a gente precisa trabalhar. Eu fico impressionado e ainda existe, né, esse modelo de RH que está aprendendo, né? Eu acredito que foi muito rápido essa transformação de um departamento pessoal para um RH e hoje uma gestão de talentos que tem que encantar o cliente externo, o cliente interno, que é o funcionário. A Marlene já teve experiência de começar o processo e a gente está falando hoje de bastante recrutamento e seleção, né? O que é começar o recrutamento e seleção do zero? Se você pudesse dar uma dica, assim, o passo, não sei como que seria uma formatação desse procedimento, pessoas que talvez estão aprendendo ainda ou evoluindo nessa área, se pudesse dar algumas sugestões para isso, você consegue ter alguma recomendação, principalmente para a área tech, né, que é uma área mais, e se também, né, é diferente para outras áreas, ou para a tech é diferente, e se aplica em mais situações, enfim, fala um pouco da tua experiência também sobre isso. Legal. Nesses 8 anos aqui, eu sempre tive essa visão então onde eu tenho uma oportunidade de falar de empresa. Mas já fui de outras áreas também. E eu vou te dizer que isso vai muito da empresa, porque eu já trabalhei em empresa que fazia testes para todas as áreas, independente do cargo, da área. Eu já trabalhei em empresa que era intralista, então vai muito de cada uma, da cultura. Tem empresa que eu empreender, eu ajudei a desenhar modelo de recrutamento de seleção, estruturar a área. Eu sempre tento ir pelo caminho mais objetivo, pelo caminho de bate-papo, conversa, entrevista mesmo. Não sou como assim, eu tô lendo o que eu vou falar, mas não sou que gosta de teste, seja ele comportamental ou técnico. Acho que sabe muito viés. Você nunca sabe se a pessoa tá colando, se não tá, se alguém tá fazendo aquele teste com ela. Então, é difícil você falar assim, fulano foi bem no teste. Eu vou dar um exemplo por mim. Eu já tive colegas de profissões que me chamaram pra ensinar. Você é muito foda, você faz um teste de processo seletivo, sabe isso? Então, assim, a gente sabe que não é uma coisa que dá pra você levar a sério e falar assim, caramba, ela foi muito bem no teste, aí quem fez é o amiguinho do lado. Se faz um bate-papo muito sincero, muito transparente, um lugar limpo, eu percebo que as culturas e as empresas mais saudáveis têm esse viés, a gente precisa ter testes, né? A parte dessa atividade que a gente fez
muito legal. Antes, se eu fosse dar uma dica para quem é recrutador e quer começar a desenhar um processo seletivo ou estar nessa cadeira, mapeie muito bem a sua empresa, conheça bem para quem está reportando. Eu acho que conhecer muito bem o seu ambiente de trabalho, saber os limites, entender o quanto de abertura você tem para trazer ideias, acho que é bem importante também, para não te gerar nenhum tipo de frustração. E você também entender qual é a expectativa que a empresa está esperando. Porque, como eu falei no início, é muito de empresa para empresa. Tem empresa que vai te dar total liberdade de autonomia. Outras vai querer, não, eu deixo você fazer, mas tem que ser do meu jeito. Então, é aí que entra um ponto que muitos RHs eles podem se frustrar, ou falar, eu não tenho autonomia, enfim. Entender se você vai ser uma RH estratégica, você vai ser só uma marionetezinha ali, né? Então, é um ponto bem importante. Agora, falando dicas para candidatos, pesquisa muito bem sobre a empresa e assim mesmo. Quando você for pesquisar, não é só ir lá no LinkedIn, que legal, uma vaga no Itaú, por exemplo. A gente sabe que então é um banco, mas qual é a parte das pessoas que trabalham lá? Vou olhar pessoas que têm o cargo semelhante ao meu, quem é o líder dessa empresa, o que essas pessoas têm todas têm algo em comum? Sempre tem. Então, tudo que ela está lá, como ela entrou, vou tentar ter contato com ela, pesquisar referência, enfim, acho que isso é importante, sabe? Além de, lógico, seu currículo, seu LinkedIn bem formatado, currículo bem atualizado, porque eles têm de verdade. Eles não têm noção das coisas que a gente recebe como currículo. Assim, não tem nem como defender o candidato fechado, né? Mas, enfim, isso ainda vai ser essa linha. Legal, Marlene. E assim, né? Então, essa invisibilidade do candidato, né? Se ficasse a dica aí para os candidatos, a dica da Marlene, né? Quer dizer, tem a ver com o posicionamento desse candidato, né? Certeza. O camarada tentando achar uma vaga tech, mas ele não aparenta ser tech no currículo. Né? E aí você entra no LinkedIn, a pessoa nunca interagiu direito com a rede social, coisa assim. Deixa a dica de novo aí para a pessoa que está procurando emprego e às vezes está invisível. Nossa, que LinkedIn, currículo, organizado. Hoje nós, principalmente para a área tech. Acho que aí vai um puxão de orelha meu, principalmente para a área tech. As dicas que eu dou aqui servem para todas as áreas, mas assim, botando um parênteses na área tech, não existe desculpa para não ter um bom LinkedIn, um bom currículo. Você se mexe com tecnologia, sabe programar, mas não sabe lá criar um produto para te ajudar a fazer o seu LinkedIn, seu currículo, não tem desculpa, gente. Vamos lá, né? Então, sem contar que tem muito material gratuito. Eu mesmo crio muito conteúdo no LinkedIn, faço live, dicas de currículo, de vídeo que não fazer. Assim, hoje, tudo está muito acessível, né? Então, a gente tem acesso fácil à informação, a dicas, a pessoas que fazem. Mas eu não quero fazer, eu quero pagar por mim. Eu, por exemplo, faço 5 minutos de mensagem. Então, assim, não existe desculpa para não ter um bom perfil. E lógico, não é só, filho meu, tem 20 tá tudo bonitinho. E larga lá. É entrar, engajar, comentar. Principalmente no LinkedIn, é uma rede social. Redes sociais, elas funcionam pelo engajamento. Então não é só ir lá e postar, é comentar, é curtir, é compartilhar, é participar, é de fato te mostrar as mídias. Se conectei com uma empresa, com um gerente, com um líder de uma empresa que tem interesse de trabalhar. Se conectei aí, te mandou uma mensagem, que fala que você existe, que falou que você tem interesse de trabalhar lá, tudo isso conta muito, né? Então, é a minha dica principal. Apareça, esteja em evidência. A vaga que você está buscando, muitas das pessoas estão buscando, então pensa sempre assim. O que eu preciso fazer de diferente? Como eu saio do normal, do igual a todo mundo? Às vezes é um pequeno passo, uma pequena atitude que vai te colocar em evidência. E não se esqueça. Cadastro, eu sei que isso agora vai entrar num viés bem polêmico com a mas galera, eu sei que muita gente precisa de ajuda, mas já usei a ferramenta como recrutador e já sei como lógico que eu acho que tem que dar sorte, porque realmente é muito currículos, mas é muito da empresa que está por trás também. Então, ela que programa como que vai ser o processo seletivo, ela que diz que vai ser a IADA Group que vai avaliar os currículos e rejeitar, ou se vai ser um processo manual. Então, eu sei que é uma teste polêmica, mas é igual um carro, ele só vai dirigir se você ligar e sair nele, ele não vai sair sozinho. Exatamente. Eu mantenho uma dica que eu mantenho esses ATFs atualizados. Eu já usei muito ATF, que uso até hoje, na verdade, não necessariamente a GUP, mas já usei GUP, Rádio, em outras plataformas. E é sempre velocidade. A pessoa se candidata na vaga, mas ela quer se atualizar. O que nós mais pegamos é a pessoa que não tem as coisas atualizadas, as informações claras, você coloca filtros de perguntas, as pessoas não respondem. Então, tudo isso vai te deixando lá no último lugar, no último evidência. Então, ele ranqueia de fato, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar, não sempre é por
palavra-chave por competência, mas também o quanto você precisa completo lá dentro. Então não se esqueçam de atualizar e bem completinho. O currículo é 2, 3 páginas, tá? A gente recebe currículos de 15 páginas, 20 páginas. O recrutador não vai pra ler book, ele tá interessado em currículo, não é book. Então, a experiência do cara dá uma folha, o resto é todos os cursos que ele tem. Acho que curso é importante, mas tem coisas que filtrem o que de fato é necessário e interessante. O recrutador está interessado nas formações acadêmicas, certificações, idiomas, destacar experiências. Então, não adianta você colocar no currículo, sou desenvolvedor, sou assistente administrativo. A gente não tem que tocar disso, mas o que você fez? Se você não colocar e me contar o que você trabalhou, as ferramentas, as coisas, não tem nada que dar. Então, assim, falta esse feeling, assim, né? As pessoas são, eu vou ter, eu sou especialista. E coloca 50 páginas de curso que ela fez, curso desde a aula de 1990, curso básico. Poxa, amigo, você é especialista, eu sei que sabe o básico. Datilografia. Eu sei que você sabe o básico. Se você é um especialista, é o mínimo você saber o básico, não precisa falar. Coloca o que realmente tem peso para o seu cargo atual. Então, mais ou menos isso. Deu pra funcionar um pouquinho, né? Helene, então assim, ó, o que você tá me falando é muito importante, porque se existe o talento é bom, e ele não coloca no currículo o que é importante para o recrutador saber, o recrutador não enxerga a pessoa. Então o problema cai para o recrutador, é isso. A pessoa podia encontrar, né? O recrutador podia encontrar a melhor pessoa, mas não encontra por causa de falha de comunicação escrita pelo currículo. Então, essa complexidade que existe, né? Talvez as pessoas que estão aí procurando vagas, às vezes não entender todo esse processo, acaba caindo pro recrutador. Mas existe um outro ponto que a gente tem percebido, né? Estou fazendo essa leitura e vou mandar para você a pergunta e vou falar de uma vez, tá? O currículo está mal escrito muitas vezes e está complicando a vida do recrutador. Mas existem vagas mal escritas, empresas que não se posicionam, existe isso também? Podia dar dicas aí, da mesma forma que você falou para os candidatos, para melhorar os currículos, como melhorar uma vaga, como encantar as pessoas? Arrasou. Ótimo ponto, ótima pergunta. Acho isso maravilhoso, porque a gente não tá aqui só pra puxar a orelha do candidato, não, vai puxar a orelha do RH também. Voltando muito ao que eu falei, que isso vai entender faça um alinhamento da vaga, gente. Não é simplesmente a pessoa chegar lá e falar assim, só, eu quero um unicórnio voando e é isso aí. Não. Peraí, cliente, vem cá, peraí, meu gestor, vem aqui, vamos sentar e conversar. Você me mandou, eu falo por experiência própria, você me mandou uma frase, como que você quer que eu faça imposto de vaga com uma frase? E como? Então, assim, vamos entender aqui. Qual que é o jeito disso? Eu sempre digo, montem. Aí eu falo pra vocês, usem a inteligência artificial, usem o network de vocês. Eu não sei montar um alinhamento de vaga, eu não sei montar um modelo de briefing. Procura na internet muito material gratuito, gente. Muito detalhe. Pega um modelinho lá de modelinho de abertura de vaga. Pega as informações principais, principal. Cargo da vaga, principalmente o que você quer, entender o que você quer. Então, eu quero, volta ali, vamos dar como exemplo, eu quero um desenvolvedor Java. Pronto, a gente compartilha isso. Eu quero um desenvolvedor Java. O que eu preciso ter nisso? Que projeto que é? É um projeto que começou, é um projeto que está em andamento, é temporário, é para a pessoa verificar quais informações necessárias para colocar esse cliente, esse candidato, colocar essas informações, né, na vaga, e montar um resuminho ali do projeto, as informações que você pode colocar dentro do que pode abrir para o potencial, requisitos desejáveis, requisitos obrigatórios. Beleza, mas quando o desenvolvedor Java, o que é obrigatório? Que ele conheça os clientes, que ele conheça a arquitetura de microserviços, que ele conheça o banco de dados, MongoDB. O que é diferencial? Eu quero que ele não é eliminatório, mas vai ser muito legal se o cara já conhecer ambiente de nuvem, por exemplo. Ele tem que conhecer a nuvem, é obrigatório, senão não dá certo o trabalho. Entender o porquê que ele é obrigatório, porquê que é desejável, eu particularmente questiono muito quando eu vou para um alinhamento de vaga. Beleza, tudo que você às vezes tem cliente que manda pouquíssimas informações, você tem que estar correndo atrás, mas também tem clientes, gestores, enfim, que manda 2 páginas e acha que você vai achar 50 perfis de stories, ganhar 5 mil reais. Então, você tem que trazer ele para a realidade. Então, acho que aí entra um lado onde você, recrutador, tem que ser muito construtivo, muito estratégico. E mostrar para ele que eu não estou te atacando, mas eu quero te ajudar a fechar essa vaga mais rápido com mais efetividade. Então, o teu interesse de fechar a vaga é tanto quanto o meu recrutamento. Então, trabalhar em parceria, ter esse lado estratégico, essa dinâmica. Então, faz um rascunho ali da vaga, olha, me passou isso, precisa desejável, isso é obrigatório, precisa ter idioma, não precisa, home office, enfim. Quanto mais informações você tiver, mais atrativo vai ser a sua vaga. Então desenha ela, joga no chat GPT, tem essas informações, monta post de vaga pra mim, etc. A inteligência artificial te ajuda muito nisso, a organizar, a colocar todas as ideias aí tirar do papel. Então, aproveitem da inteligência artificial, coletem todas as informações,
eu sempre falo que às vezes uma dúvida ou outra surge no meio do processo. Então, as coisas podem mudar, mas quanto mais alinhado o seu processo é no início, melhor ele vai fluir. É mais fácil de você também procurar o candidato. Não tenho dúvida. Eu não vejo o momento melhor para fazer um merchandisingzinho sobre a Talent Ads, que é o nosso patrocinador oficial, né? É uma plataforma que ajuda o recrutador a escrever a vaga, né? Então, deixar claro que são as coisas que... Porque assim, ó, eu percebo o seguinte, Marlene, às vezes o salário ele não encanta, né? Mas o que fazer encantar? Como fazer para um candidato se encantar pela empresa? Então, existem várias oportunidades. Inclusive, por exemplo, uma das coisas que eu percebo e que até foi uma dica que eu dei lá para Talent Ads incluir, as pessoas entram por causa do emprego, da oportunidade, mas saem por causa do líder. Eu nunca vi uma vaga escrita, como que é o teu líder? Ele tem uma alta rotatividade? Não tem? Como é que você vai se virar lá nos 30 com essa... né, com essa liderança. Então, a Talent Ads hoje inclui, inclusive, essa relação com o líder na descrição das vagas. É uma oportunidade gigantesca para você não esquecer nada, né, na hora de estar recrutando. E conta um pouquinho sobre como que você faz, Marlene, quando o salário não é o que mais encanta. Como é que você transforma isso em algo que seja aí palpável para tentar fechar a vaga o quanto antes, né? Legal. Então, a gente aí vai entender bem o projeto, ver um projeto legal, a pessoa tá no projeto que ela vai fazer, que é novos desafios, pacote de benefícios. Tem muitas pessoas que às vezes não têm bons benefícios, ou não tem o que de volta, deu pacote de benefícios. Se a empresa tem uma cultura legal, uma cultura boa, vender isso, plano de carreira, crescimento. Lógico que eu sou muito realista, eu sei que o que paga nossas contas não é promessa de plano de carreira, não é cargo na carteira, não é nada disso, não é isso. Então eu tenho muito essa empatia e esse cuidado também de não tirar alguém estável, que tá num lugar bom, fazendo promessas vazias pra pessoa. Acho que isso aí vai muito da responsabilidade de cada recrutador também. Eu tenho muito interesse em fechar a vaga, mas eu quero que essa vaga feche de verdade, não para daqui 2, 3 meses ter que substituir. Então, eu tento muito entender a estratégia, entender o que a pessoa está buscando, qual é o fator principal de motivação dela. Se é financeiro, ela já ganha mais do que eu tô pagando, obviamente não vale nem a pena. Agora, questão de salário, ela tá colocando meia dúzia, ela vai ganhar um pouquinho mais, aí entra muito o lado do vendedor e o recrutador mesmo, sabe? Aí cada um tem essa dinâmica, essa estratégia, eu gosto muito mais pelo lado benefício, carreira, crescimento, estabilidade, entender o momento dessa pessoa. Sim, talvez uma das coisas mais complexas seria entender o momento da pessoa nesse ambiente, que é um ambiente complexo, né? A gente tá falando aí de diversos stakeholders, né? São uma palavra técnica aí, que é todas as pessoas envolvidas em todo o processo. Quer dizer, a pressão do recrutador sobre o líder do recrutador, sobre o CEO lá da empresa, a direção geral, mas também tem o mercado, as pessoas que estão ali fora, o líder que vai estar liderando essa pessoa, a equipe, né, como um todo, que vai estar recebendo uma pessoa diferente. Quer dizer, o recrutador tem que pensar em tudo. É um ambiente complexo ou não é, Marlene? Uma corda bamba, né? De um lado, candidatos, expectativas, do outro, ambiente, empresa, gestores, né? E a gente fica nesse fogo cruzado nesse meio termo, né? Então, ao mesmo tempo que quem tá pagando meu salário é a empresa, então eu sei que por mais que eu queira ter empatia e cuidar dos candidatos, vai ter momentos que eu vou ter que ser dura, ou vou ter que reprovar uma pessoa que eu gostei porque o cliente não gostou, enfim. Então, no final do mês, igual eu falei no início, você quer ter também, eu também pago minhas contas. Então, a empresa tá me pagando, tem que priorizar elas muitas das vezes. Mas, quando a gente tem essa abertura, vale muito a pena debater, conversar. Esse candidato tá assim, vamos negociar, não perder ele. Ele não tem todo o direito, mas ele foi muito bem. Enfim, já aconteceu várias situações assim, né? A gente conseguiu reverter situações. Mas é um meio complexo. Você trazer, às vezes, essa realidade, principalmente do lado da empresa, eu acho que é um maior desafio, né? E talvez o resultado, que é o mau resultado de um processo que houve falhas, é o turnover. Turnover é normal, não é normal? O que você tem a dizer sobre isso? Quando pega mais experiência, a gente acerta mais, a gente tem menos turnover? Essa é uma realidade dos RHs. O que um RH que está tendo um índice de turnover que para ele é alto, na visão dele, ele pode estar pensando? A dica da Marlene. Olha, falar que tudo não é normal, eu não acho normal. Enfim, pode ser a melhor empresa do mundo. Sempre alguém vai sair, alguém vai entrar. Isso é fato. O problema é quando isso começa a acontecer muito, né? Uma coisa que, pelo menos nas empresas que eu passei, existe
entrevista de desligamento, barra pesquisa de desligamento. Entendeu? Os fatores que fizeram essa pessoa querer sair. Foi salário, foi benefício, foi cultura, Muitas vezes é o principal. Cultura, liderança, enfim. Então, assim, entender, porque às vezes não foi o RH que contratou mal. Às vezes eu botei uma expectativa na pessoa, ou a empresa te mostra uma coisa e quando você tá lá dentro, não é aquilo. Então, por exemplo, hoje eu sou RH numa empresa. Às vezes na minha área, o que eu tenho acesso é muito legal, muito saudável, muito bacana. Mas pra quem é um terceiro, ou pra quem trabalha com cliente, ou pra quem outra área, o ambiente não é o mesmo. É a mesma empresa, mas com ambientes diferentes, de gestões diferentes, lideranças diferentes. Então eu não contrataria errado a pessoa. Mas às vezes até quem tá aqui dentro não tá tendo essa visão de que, pô, aquele gestor é tóxico, tem um ambiente mais saudável. A pessoa, poxa, nessa área aqui teve vários desligamentos, teve várias pessoas com burnout. Então, peraí, o problema não é a contratação, será que não é a gestão, será que não é a liderança? O que tá acontecendo nessa área? Por que essa área aqui roda tão bem e essa aqui tá sempre com problema? Alguma coisa tem de errado, às vezes não é a empresa. Mas às vezes uma pessoa errada no lugar errado. Então minha dica é sempre entender o porquê que a pessoa tá saindo da empresa, né? Então, pô, todo mundo tá saindo por salário, mas o salário tá defasado, isso é fato. Todo deve ganhar, mas gente, 12 mil reais no mês. Nós pagamos 8, aí não tem como justificar e manter a pessoa ali, né? Tem vários fatores assim, que tem que ser observado, né? Por isso que eu sempre falo, trabalhar, o RH tem que, todo RH tem que ter exclusividade de entender essa parte de análise, porque você precisa maquiar, entender, levantar dados mesmo para você ter propriedade de fala. Não é só falar, eu acho que é por causa disso. Não. Nos últimos 3 meses ele teve X desligamentos. Tanto por isso. A maior taxa de desligamento foi reclamando da gestão. E aí entra um outro ponto. Esse RH observar que a empresa vai estar preocupada em fazer alguma coisa sobre isso ou se dane. Sim. Então, se a empresa falar assim, dane-se, tô nem aí é hora desse RH começar a pensar, será que vai aqui? Agora, Marlene, vamos explorar um pouquinho mais, a gente já está indo para a reta final aqui da nossa entrevista, mas você tem repetido ali que talvez a cultura, a gestão, o líder talvez também, né, ele pode ser um grande motivador da rotatividade, e o recrutador, ele aos pouquinhos vai percebendo isso, logicamente. E pode acontecer, né? A gente, como recrutador, a gente quer colocar a melhor pessoa naquela função que se encaixa, habilidades técnicas, socioemocionais, mas às vezes a gente não está considerando, né, que a rotatividade é alta e aí você pega aquele melhor cara e põe num ambiente que vai frustrar, né? Frustrar tanto a empresa, frustrar ela com relação a quem recrutou, porque acabou tendo a rotatividade, mas frustrar principalmente a pessoa que acabou se sentindo enganada, né? Foi num ambiente que ela achou que era diferente. Já aconteceu alguma vez de você falar, puxa vida, esse cara era o melhor, mas eu vou estar lá, eu vou queimar ela e ela vai se frustrar? Já aconteceu de você não indicar, Já, e eu faço isso assim, não vou dizer com frequência, porque graças a Deus eu trabalho num ambiente legal e eu sempre tive bom feedback de quem entrou, né? Eu sempre, uma coisa que aí, uma dica até pra quem tá começando em recrutamento, se você ainda não faz isso, eu sempre digo que recrutamento é como mais venda, mas não seja só o pré-venda e o vendedor, seja pós-venda. Então eu sempre tenho contato com candidatos, 3 meses, tem candidato que tá 5 anos na empresa que eu contratei ele lá, e eu converso com ele até hoje, e aí, como é que tá? Muito legal. Então, entender um pouco também, eu falei, cara, e aí? Como eu te falei, como eu te passei a informação mesmo, eu acho que você vai ficar legal, tá acontecendo. Eu te vi já aconteceu que eu da sorte na Marlene. Eu sei que a culpa não é sua, mas eu entrei lá. Cara, não fiquei, porque é diferente do que eles venderam. E não só a Marlene vendeu, mas o próprio cliente. Porque uma coisa é eu vender algo que eu tô ali no dia a dia convivendo. Agora, quando você vende, por exemplo, você de consultoria, que você vende cliente, eu não tô dentro do cliente. Então a gente vai pelo que de fato a gente ouve, pelo que o cliente nos faixa, pelo pouco que a gente convive. Mas quem vai estar lá no dia a dia é a pessoa contratada. Já aconteceu, de candidatura atrás de meu. Saí porque eu não aguentei, a pessoa na entrevista era uma coisa, chegou lá é outra. Assim como eu tive pessoas que, a grande maioria estão até hoje, muito legal, foi promovido, já propôs, já veio dar feedback que gostou muito. Então, já aconteceu esse cenário. Assim como eu já olhei pra cara de uma pessoa que não deu. Não vale a pena te tirar onde você tá. Você tá confortável, você tem flexibilidade, você tem filho pequeno, você tá num ambiente legal, estável. Tem certeza, eu falo assim, se você quiser, tem certeza pra falar que não. A decisão é sua. Mas, dá uma pensadinha pra ver se você vai querer tentar essa parte. E a pessoa fala assim, meu, que bom que eu não fiz, que eu tô finalizando. Legal, depois eu descobri que o projeto cancelou, que ela aquilo. Mas aconteceu ao contrário.
de candidato vinha então assim, eu sou PJ, minha esposa tá grávida, eu tenho cabeça com medo de ser mandada embora, consegui uma vaga super legal pra pessoa com salário maior, que ela teve que ela tinha PJ, e ela simplesmente ela já saiu do salário não, porque eu tô com medo de trocar de emprego. Aí perdeu o plano de saúde, perdeu aqui, 2, 3 meses depois eu sou assim, meu Deus, meu filho vai nascer daqui a um mês, não tinha aquela vaga ainda. Pois então, essa situação. Então, como candidato cair, aqui a gente só vai fazer racha do outro lado, né? Então, é isso. Bom, eu queria explorar um pouquinho mais esse fator cultural das empresas, a dificuldade, né, que às vezes o candidato tem uma expectativa, chega lá e acaba, né, vivendo momentos de mais pressão do que ela estaria disposta a viver e tal. O recrutador, é possível saber, né, claro, você já está vivendo a experiência, ver que uma empresa tem uma cultura um pouco mais tóxica, vamos chamar assim, mais difícil de lidar, um líder, um ambiente que é um pouco mais de pressão, que faz ter uma rotatividade maior. Como identificar num currículo de uma pessoa, né, aquele processo inicial de seleção, que a pessoa é mais resiliente, que ela vai aguentar um pouco mais essa pressão? Tem como fazer isso? É muito difícil já sacar que a pessoa viveu ambientes mais desafiadores e sobreviveu a esses ambientes? Tem alguma forma de você tentar identificar isso? Pelas empresas que ela passou, um pouquinho de como era a cultura, como que era o ambiente, a equipe. Eu acho que vai muito também da transparência do recrutador. Se eu for criar um ambiente difícil, olha, você me contou, eu vi que você não trouxe muitos aspectos no sentido de trabalho, depressão, desafios que a gente está vivendo na sua área, mas aqui eu preciso transparente com você. Aqui é XPTO, eu sou funcionário, eu sei o que eles esperam, o gestor é assim. Quando a gente tem essa abertura, a gente conhece, tem essa propriedade de fala, a gente fala. Eu acho que a pessoa tem que ir sabendo de onde ela está entrando. A gente tem, né, essa visão, tem muito o que dizer também pra pessoa. Mas dá pra você refinar na conversa com ela mesmo, sabe? Por isso eu prezo muito pelo bate-papo transparente. Eu jogo o link do meu lado, eu quero que o candidato jogue o link do lado dele, tá? Legal, Marlene, legal. Então, assim, ó, a gente vem indo reta final aqui. Queria comentar, né, de algumas situações que eu vivo hoje no meu dia, né? Na nossa conversa prévia, eu comentei contigo, eu sou professor universitário também, dou aula na UDESC, aqui em São Bento do Sul. A gente tem curso aí de engenharia de produção e tem curso de sistema de informação, né? Para esses guris aí que estão aí se aprofundando na área de sistemas, estão se transformando em desenvolvedores, onde que estão essas melhores vagas? Onde que estão essas oportunidades para eles? Tá no meu LinkedIn, deixa eu falar comigo. Eu tô brincando, gente. Bom, eu sempre digo que cada pessoa tem um perfil, ela vai se identificar mais com o tipo de empresa. Então, cara, sempre, vou começar a procurar emprego agora. Procure com calma, não haja desespero. Entre em algum lugar que você realmente identifique, ache legal, tenha plano de carreira. Use muito o LinkedIn aqui. Você tem o LinkedIn que é uma ótima base, um ótimo norte das empresas. Lá você vê muitas coisas, publicações, você vê feedback das pessoas. O Glassdoor também, você pode ver as avaliações, ver o que falam de bem e mal das empresas. Converse com pessoas que passaram por lá, que saíram, por que essas pessoas saíram de lá. Acho que é importante entender. E vão pé no chão, que não sejam emocionados, não aceitem qualquer coisa, não saiam correndo, meu Deus do céu, eu preciso entrar na área. E uma das pessoas que trago muito quando eu converso com algumas pessoas sobre isso. A gente quer, no começo, a gente quer entrar. E às vezes toma atitude precipitada, dá com a cara na parede, se frustra, tem muita gente que acaba desistindo justamente por colocar expectativas tão altas. Então, seja realista, para pé no chão, tenha paciência, procure com calma, algo que vocês se identifiquem de verdade. Lógico que não deixem a oportunidade passar, né? Isso daqui não é uma regra, cada um sabe da sua realidade. Mas dentro do possível, façam as coisas calma, vão aprendendo, vão se desenvolvendo, tentem colocar o famoso ditado, carroça na frente dos bois. Se você tá começando, procure buscar vagas de júnior, que é a porta de entrada. Eu falo muito isso, a gente reprova muita gente, a gente coloca vaga de sênior, de especialista, e o cara tá lá só estudando. Então tenham essa realidade, entendam o que é cada função. Pô, eu não tenho experiência, então eu sou um estagiário, sou um júnior. É lógico que você reprovar, você já tá numa vaga de especialista, e aí adianta muita frustração do candidato. Eu recebo muita negativa, mas
uma coisa que quando eu dou consultoria de carreira, eu pergunto muito para pessoa, que perfil de vaga você está candidatando? Porque muita gente fica, quando você pega lá o histórico da pessoa na Gump, o histórico de vagas no LinkedIn, especialista tal, senior tal, consultor tal, isso é para pessoas muito experientes. A gente que está começando é vaga de júnior, é vaga de estágio, é vaga de trainee, então tenham essa clareza e essa realidade também, que vocês vão se dedicar mesmo. A dica da Marlene, então, quer dizer, a pessoa até pode ter um sonho alto, mas tem que saber que existe uma escadinha para ir trilhando. Exatamente. Eu trago muito esse ponto quando eu dou mentoria. A nossa expectativa de todo mundo quer ser trainer. Eu também, quando eu entrei na minha área, eu acho que todo mundo parte, não é um julgamento que eu faço, mas assim, trazer realmente essa realidade. Quando a gente começa a estudar, nossa, eu aprendi a fazer Hello World, eu tô me sentindo sênior, nossa senhora, posso pegar qualquer vaga do mundo. E na verdade não. Eu tenho uma trilha muito grande pra estudar. Eu não nasci especialista em recrutamento de seleção, eu aprendi muitas coisas, eu fiz muita cara. Eu ganhei longos anos de estudo, de qualificação, pra de fato ter essa coisa, eu sou um especialista. Quem me deu o cargo de especialista foi o último diretor, Gabriel, maravilhoso. E eu falei pra ele, poxa, que pressão, Gabriel, eu não me botei esse cargo. Eu te dei esse cargo porque eu te vejo assim. Eu falei, poxa, ele acredita em mim, então, eu sou especialista, eu comecei a levar isso a sério. E entender o peso da responsabilidade quando você fala que você é especialista. Então, é uma responsabilidade muito grande. Pra gente, pra galera que tá começando, não coloca essa responsabilidade no jogo de vocês. Não se cobrem nesse nível. Cresçam com contas e falam, a sua base tem que ser muito forte, mas você queria crescer correndo, comprar curso de só de treino em 6 meses. Não, você não é um treino em 6 meses, desculpa. E o RH não é burro, a gente sabe, a gente reconhece o perfil de sênior de longe, na maturidade, no jeito de falar, na postura, na conversa, no quanto ele traz firmeza, consistência nas falas, do quanto ele conhece profundamente das coisas. Então eu sei que falar é importante, o mercado de TI é muito atrativo, mas não faça cada vez. Estágio, júnior, pleno, sênior, especialista, líder. Creio que realmente se sente que vai ser o melhor caminho para vocês. Eu estou até um pouco emocionado aqui de ouvir a Marlene falar, porque faz muito sentido tudo isso. E talvez uma das principais dicas que ficou nas entrelinhas, mas vamos deixar um pouco mais claro para os RHs, né? A Marlene deu aqui, eu estou sentindo que a vaga de entrada, a porta de entrada, não só para a pessoa que está recrutando, mas para a empresa conseguir novos interessados, os candidatos bons, é um estágio, é um trainee. Será que essa é uma dica para os RHs, talvez? Com certeza. Ninguém se torna sênior. Aqui em Poço, esse tempo se viralizou muito. Ninguém nasce sênior. Então, o júnior, para chegar no cargo sênior, ele precisa da porta de entrada. E a gente sabe aqui, falando bem abertamente, que muitas vagas de sênior poderiam facilmente ser abertas para um estagiário aprender e alguém desenvolver ele. É que hoje, infelizmente, as empresas querem tudo pronto, tudo perfeito. E nunca foi assim, né? Agora que vai ser. Sim, as empresas têm que abrir mais processos de trainee, de júnior, porque ninguém nasce sabendo e tá cheio de gente aí super com energia engajada para, de fato, entrar e se desenvolver e crescer na área. E qualquer sênior do mundo, ele vai ser júnior na empresa que ele está entrando agora, ele tem que conhecer tudo daquela empresa. Então, lógico que é muito melhor, né? A dica da Marlene aí faz todo sentido. É muito melhor você ter aí um estágio e aquela pessoa vai começar pelo começo, né? E vai virar sênior mais rápido, às vezes, do que um sênior do mundo que tem seus preconceitos, os seus conservadorismos, suas dificuldades. Então ficou a grande dica do dia aí para os recrutadores, para os processos seletivos. Marlene, últimas palavras aí para nós finalizarmos a nossa entrevista. A palavra é toda sua. Legal. Primeiro agradecer por esse bate-papo, pela oportunidade. Espero que o que eu fale tenha servido de algo para alguém. Eu sempre falo que não é sobre volume, é sobre qualidade. Se isso ajudou alguém, eu estou muito feliz. Então, se ajudou a mudar a vida de algum RH, ajudou de alguém que trabalha na área, ou algum candidato, eu já estou muito feliz, né? Quanto mais gente a gente alcançar, melhor, mas, enfim. Aos interessados, podem ficar à vontade para me abordar no LinkedIn, no Instagram, estou à disposição, aí vocês sabem, né? Tenho bastante vagas, precisando de mentoria, carreira, consultoria, qualquer outra coisa do tipo também, podem contar comigo. E é isso, gente. Obrigada. Sem dúvida, se o teu objetivo era mudar a vida de alguém, já mudou a minha, então já se sinta... Legal, já valeu muito a pena. Legal, Marlene, muitíssimo agradecido pela sua presença aqui no nosso congresso. Essa nossa conversa foi de extrema importância e vai aí com certeza mudar a vida de muita gente, e a gente vai seguir o nosso congresso, outros entrevistados, outros palestrantes, e muitíssimo obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau.
E finalizamos mais uma incrível entrevista. Agradecer ao nosso participante aí, Congresso Talent Intelligence Brasil, agradecer aos nossos patrocinadores, Talent Ads, o Desk como apoiadora, Centro de Inovação Planalto Norte, apoiador, e a incubadora Ciores. Muitíssimo obrigado. Lembrando que todo esse material está sempre concentrado ali no talentsummit.com.br. Você encontra tudo ali. Valeu, até a próxima!